Então, pessoal, vamos trabalhar aqui a definição de imperialismo. Dominação política e econômica, direta ou indireta, de uma nação sobre a outra. O neocolonialismo. No século XIX, as potências capitalistas, como Estados Unidos, Europa e Japão, entraram em uma disputa por colônias ou áreas de influência na Ásia, África, América Latina e Oceania. Esse fenômeno é chamado de imperialismo ou neocolonialismo. Por que neocolonialismo? Para diferenciar do colonialismo europeu dos séculos XVI e XVII. O principal fator do imperialismo praticado no século XIX pelas grandes potências foram a busca por mercado, produtos de matérias-primas como carvão, ferro, cobre e etc. Ampliação do mercado consumidor. Status. O governo das grandes potências apoiava a conquista de terras e povos em outros continentes e depois usava essas ações imperialistas para se autopromover e despertar o orgulho nacional entre os cidadãos. Locais para investimentos de capitais e mão de obra barata. A justificativa. Temos aí o darwinismo social, que vai usar o critério de raça, como o homem selvagem, o americano, o europeu, o asiático, o africano, para justificar aí, então, as etapas do desenvolvimento. Temos também a missão civilizatória, o fardo do homem branco, que era colocado como o homem branco deveria, então, colonizar, levando a cultura, levando a civilidade para outras regiões do planeta. Tipos de controle. Colônia, domínio total do colonizador sobre o colonizado. Os exemplos são a Índia, a Argélia, o Congo e a África do Sul. Protetorados. Envolve o acordo com os países dominados. Os governos são exercidos pelas elites locais, porém sofrem intensa interferência das potências imperialistas, que constroem, inclusive, bases militares nessas áreas. O exemplo é o Marrocos. Áreas de influência. Não há governo plenamente controlado pelas grandes potências. Há pouca ou nenhuma presença militar nessas áreas. Os exemplos melhores são a China e o Japão. Bom, o imperialismo na África. A Conferência de Berlim, de 1844 a 1845, define a partilha da África entre áreas de domínio europeu. Além disso, estabelecia as fronteiras artificiais, o livre comércio na bacia do Congo e do Níger, regras e critérios para anexação de territórios. O exemplo é a posse de um território sob reconhecimento mediante estabelecimento de um protetorado ou de algum tipo de autoridade, sobre ele. Aqui nós temos um mapa que mostra como foi feita, então, a partilha da África. Lembrando que essa partilha não vai respeitar etnias, língua, cultura, tradições do povo africano. Serão divisões artificiais, criadas em função dos interesses das potências imperialistas, como a Bélgica, a Grã-Bretanha, a França, a Itália, Portugal e outras que tiveram presença na partilha da África. Então, aqui nós temos um outro mapa que mostra mais ou menos os interesses que estavam colocados aí no continente europeu, no continente africano. Então, nós temos aí a extração de petróleo, a extração de pedras preciosas, na agricultura, o café, ou seja, a África, como eu falei lá atrás, ela foi dividida não respeitando todas as especificidades do continente africano, mas sim a necessidade, a ambição dos países imperialistas. Consequência desse neocolonialismo, a destruição do sistema produtivo locais. Esses povos estavam baseados em agricultura familiar, em uma agricultura voltada para a sustentabilidade das suas aldeias, das suas civilizações, sem se importar com a produção em larga escala para abastecer mercados. Isso foi quebrado com a presença do colonialismo. Fome endêmica, miséria crônica, é óbvio. A partir do momento que você desloca populações, retira pessoas de uma determinada região, direcionando a outras, em função das suas necessidades e demandas de construção de riquezas, você vai acabar desestruturando localmente esses núcleos produtivos, esses núcleos familiares. A submissão econômica às regiões dominadas, ou seja, as aldeias, os territórios africanos, asiáticos, oceânicos, ficaram sob a influência e sob o controle
das grandes potências, que as organizavam de acordo com os seus interesses. Né? O desenvolvimento de nações industrializadas, desrespeitando aí o desenvolvimento que seria, né, uma continuidade do desenvolvimento agrícola, do desenvolvimento tecnológico daquela determinada região. As disputas imperialistas quase sempre haviam guerras para que se tomassem territórios ou reconquistassem território, desorganizando a produção local, levando à morte de milhares de pessoas em função desses conflitos. E depois a Primeira Guerra Mundial, que vai rediscutir toda a partilha da África e da Ásia. Bom, como vimos, né, essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado, tá? E façam aí, se possível, as atividades do livro didático que está em posse de vocês. Obrigado a todos.